Então, bom dia, gente. Então, a partir desse momento, a gente já está gravando o nosso encontro, né? Vamos iniciar nosso encontro de hoje e o que a gente tem de diretrizes iniciais para passar para vocês. Continuem fazendo os exercícios, a maioria da turma de vocês está fazendo exercício de fixação, lembrando que aquele exercício de fixação, cada um vale meio ponto, porém, se não fizerem, vocês vão receber duas faltas, né, por cada exercício perdido. Então, façam. No final, quem quiser, a gente pode dar uma olhada em relação aos primeiros dois exercícios, tanto o exercício em relação à questão da responsabilidade civil da China pela pandemia, quanto o exercício do ponto 7. O exercício do ponto 8, ele fechou agora e eu ainda não tive tempo de passar, tá? Mas o exercício do ponto 7 e esse exercício também da China eu já fiz. Eu ainda não lancei as faltas porque não tive tempo, mas eu já passei, já fiz a relação. Assim, poucas pessoas da turma de vocês não estão fazendo os exercícios como devem, mas, mas a maioria sim. Não, Maria Luísa, a prova de vocês não vai ficar naquela data. A prova de vocês, veja só, deixa eu explicar, eu vou falar, pronto, perfeito, já que você tocou nisso, deixa eu olhar aqui. A prova de vocês podem anotar uma data, apesar que vai ser feriado, mas aí eu posso colocar, lançá-la no dia 11 para vocês entregarem até o dia 13. Aquela semana, a primeira semana de junho, será uma semana de estudos e para vocês finalizarem trabalhos, etc. Não, a gente não vai ter encontro ao vivo na primeira semana de junho, não, tá? Então, a prova de vocês não vai ser que seria o encontro do dia, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, que seria do dia 4 de junho. Eu coloquei até o dia 7 para vocês entregarem. Não, não seria, não, a prova de vocês eu posso passar dia 11. Eu sei que é feriado, mas aí eu dou 2 dias para vocês responderem. E lembrando, a prova e o seminário é obrigatório. O seminário é obrigatório para quem não fez na primeira unidade, tá? E aí eu peço que vocês não deixem de incluir os colegas que estão sem grupos, porque é obrigatório fazer o seminário. Mesmo assim que você olha assim, olha, eu não preciso, mas é obrigatório. Eu não preciso fazer. É obrigatório. Se quem deveria fazer o seminário e não fizer, é, a gente vai colocar duas faltas também. Não, pera ainda, não é avaliação mesmo. Ah, estudos individuais referente à avaliação, certo? Isso mesmo. Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo, gente. Já, Maria Luísa, a data de entrega dos seminários é dia 7 de junho. Então, vocês vão entregar até o dia 7 de junho. Inclusive, eu acho que eu lancei. Vou até dar uma olhada se eu coloquei aqui nas atividades de vocês. Se eu coloquei 7 de junho, vocês têm que entregar o vídeo dos seminários, tá?
certo? Então, façam isso. E eu tenho que lançar, até o dia 16, eu tenho que lançar as notas de vocês no sistema. Uhum, é isso mesmo. Mais alguma pergunta sobre isso? Professor, Oi, pode perguntar. a Estécia, viu? O senhor vai rever aquelas questões que o senhor fez sobre o coronavírus e a responsabilidade da China com a gente hoje? Que a gente respondeu o questionário. Pronto, eu posso falar no final, depois que a gente terminar a exposição. Eu posso Certo. comentar rapidamente. Inclusive, eu já puxei o relatório, eu arredondei a nota, a maioria de vocês tiraram nota aproximada de 1 ponto, que seria os 10 pontos, e aí eu Certo. arredondei, tá Pois certo? tá Então, certo. a gente, no final, a Obrigada. gente fala e confere aí a pontuação. Pouquíssimas pessoas da turma de vocês, eu estou até aqui com o relatório, poucas pessoas da turma de vocês não fizeram essa atividade, tá certo? Então, no final, a gente confere, pode comentar rapidinho. E, aproveitando isso, eu vou começar logo a exposição. Hoje, a nossa previsão é terminar o ponto 9. E vamos terminar o ponto 9. Semana que vem, pessoal, a gente não vai ter encontro ao vivo, mas aí eu vou deixar a atividade através de vídeo e também de um exercício de fixação relativo ao ponto 10. Então, prosseguindo o ponto 9, o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. A gente vai falar, a gente falou, começou a falar do território, a gente vai terminar esse assunto, vai falar direito do mar, o espaço aéreo, domínio público internacional, que são as regiões polares e o alto mar. Prosseguindo, a delimitação do território, ela pode ser feita através de decisão arbitral ou judiciária, arbitral usando a arbitragem, inclusive boa parte dos problemas, a gente já falou isso aqui, boa parte dos problemas de fronteira que o Brasil tinha, como, por exemplo, na questão da divisa da Guiana Francesa com o Amapá, foi resolvido por arbitragem, né? Então, o Brasil tem histórico de usar arbitragem para resolver problemas de fronteira. Já o judiciário, obviamente, é a utilização de tribunais e cortes internacionais, né? Então, aí existe a questão do judiciário. O Brasil, que eu saiba, ele não usou nenhum caso para resolver questões de fronteira através do judiciário, mas é extremamente comum. Vários países já usaram, inclusive aqui na região, né? Por exemplo, o Equador e o Peru, a delimitação entre eles foi feita através da Corte Internacional de Justiça em Haia. Então, pode ocorrer. O Brasil não utilizou, mas bastante países já utilizaram do judiciário para delimitar suas fronteiras. A outra forma de delimitação de território bastante utilizada, e que o Brasil, nesse caso, também já utilizou, é através de tratado bilateral, ou seja, negociado diretamente entre as partes, sem intervenção de terceiro. É muito comum, o Brasil já usou, por exemplo, o caso do Acre, a gente pode considerar um caso de tratado bilateral, né, que foi feito entre Brasil e Bolívia, para resolver aquele problema do Acre. Então, o tratado bilateral não tem intervenção de terceiro. Vamos agora falar dos limítrofes. Os limítrofes seriam as divisas e fronteiras entre os estados soberanos. Existem as fronteiras artificiais, que são aquelas definidas através de paralelos e meridianos. É mais comum na América do Norte e na África. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês.
Lembrando que os paralelos, eles correm na horizontal e os meridianos na vertical. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês terem uma noção direta disso. Quem gosta de geografia sabe do que eu estou falando, né? Já os limítrofes naturais seriam aqueles estabelecidos a partir de rios e cordilheiras, né, montanhas. É o critério mais usado na Europa, Ásia e América Latina. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que não existem limítrofes naturais. A gente coloca isso só como referência, porque todos os limítrofes entre estados são estabelecidos por seres humanos, né? Então, quando você diz assim, o rio A vai dividir o país C e D, isso é uma convenção estabelecida pelos seres humanos, né? A natureza, ela não segue esses mesmos limites que os humanos estabelecem. Aí, nas cordilheiras, pessoal, nas serras, nas montanhas, o critério utilizado para dividir os estados é a linha das cumieiras. Cumieira, como vocês devem lembrar, é aquela parte mais alta da casa, ou nesse caso aqui, das montanhas. Então, ali eles seguem o critério do divortium aquarum, que em latim significa divisor de águas. Por exemplo, do lado da cumieira, da cordilheira, da cadeia de montanhas, da serra, que é os riachos e nascentes, porque toda serra e montanha tem riachos e nascentes. Descer para uma determinada bacia hidrográfica é de um país. O que descer para outra bacia hidrográfica é de outro país. Daqui a pouco eu vou comentar melhor utilizando o mapa. Em relação aos rios, primeiro, se o rio tiver pouca profundidade, se for um rio pequeno, usa o critério da equidistância, ou seja, da divisão do meio a meio. Agora, se for rios de maior profundidade, rios navegáveis, segue o Talweg. Talweg, a palavra que vem do alemão, significa a linha de maior profundidade, porque nesses rios grandes, que tem várias ilhas, que tem vários canais, eles medem o canal principal do rio, que não é necessariamente o meio dele, tá? Depende do rio, né? Mas esses rios grandes, eles têm ilhas, têm lagoas, né? E ali a divisa entre os estados ele passa não no meio a meio, mas aonde tem o canal de maior profundidade. Deixa eu agora mostrar algum mapa para vocês para poder esclarecer melhor essas questões. Vamos ver aqui esse mapa. Caso vocês não estejam visualizando direito o mapa, por favor, me avisem. Pronto, vocês estão vendo aqui, tem uma bolinha vermelha se movendo, né? Pronto, vamos aqui. Perfeito, Tá vendo obrigado. direitinho, professor. Perfeito. A gente tem aqui, onde está a bolinha vermelha, a divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Reparem que tem uma linha reta. Nesse caso aqui, pessoal, é um paralelo. O paralelo são essas linhas aqui que correm na horizontal e os meridianos são essas que correm na vertical. Então, aqui entre o Canadá e os Estados Unidos, a maior parte da divisa é um paralelo, por isso que é tão retinho. Outro exemplo também aqui na África, onde a bolinha vermelha agora está, eu estou colocando a bolinha vermelha no Egito. Então, a divisa entre o Egito, onde eu estou com a bolinha, e a Líbia, onde eu estou com a bolinha, também é um limite artificial, nesse caso, um meridiano. Já entre o Egito e o Sudão, a maior parte da divisa é um paralelo, né? Aqui na Argélia também a gente tem. Então, aonde vocês veem essas linhas bem retas, porque essa área que eu estou passando a bolinha é o deserto Saara, então não tem muitas montanhas e rios para delimitar, eles escolheram paralelos e meridianos. Pronto. Colocando a bolinha aqui na América do Sul, eu estou colocando a bolinha vermelha agora na Argentina. Aqui tem a Argentina e tem essa tripinha marrom, tripinha, que é o Chile, né? Que é considerado o país mais estreito do mundo. Pronto. Entre a Argentina e o Chile, quem divide é a Cordilheira dos Andes.
Do lado da cumieira da Cordilheira dos Andes, que os rios e riachos descerem para o Oceano Atlântico, que é esse lado aqui onde eu estou passando a bolinha, é argentino. Do lado da Cordilheira dos Andes, que descerem para o Pacífico, os riachos, né, da linha da cumieira, os riachos e montanhas, é chileno. Então, aqui se usa um limítrofe considerado natural, né? Outro exemplo de limítrofe natural é entre o Brasil e o Paraguai, que uma parte é o Rio Paraná e outra parte é o Rio Paraguai. Inclusive, tem a famosa Ponte da Amizade, que talvez até alguns de vocês, que já foram à região ali de Foz do Iguaçu, já tenham atravessado, né? Entre o Brasil e a Argentina também são rios, ou entre os Estados Unidos e o México, a maior parte é o Rio Grande. Inclusive, muita gente se afoga tentando atravessar ilegalmente. É uma tristeza, né? Entre o Alasca, onde está a bolinha aqui, e o Canadá, reparem que também tem um meridiano, porque é bem retinho aqui. O meridiano zero é esse aqui, é o de Greenwich, né, que atravessa Londres. Inclusive, eu tenho uma foto nele, acho que não vai dar tempo de mostrar, mas eu tenho uma foto com o pé no meridiano de Greenwich. Outra hora eu mostro. Agora, eu não sei se eu acharia fácil. Cadê aqui? Vamos ver se eu pego fácil. Já era para eu ter colocado nos slides. Né? Porque ali conta o 0 grau, inclusive para fins de horário, né? Cálculo de horário. Aí você diz, por que foi escolhido Greenwich? Só por questão de... foi realizada uma convenção lá, né? E aí eles escolheram, isso foi do século XIX. No século XIX, o Reino Unido era a principal potência mundial, né? Então eles fizeram essa reunião para delimitar, escolher um paralelo, um meridiano zero para contagem de horas, né? Então acabou prevalecendo lá no próprio Reino Unido. Então ficou por lá. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu consigo abrir. Eu achei o arquivo, mas eu não sei se estou conseguindo abrir. Pronto, consegui abrir. Pronto. Aqui eu estou com os pés no meridiano de Greenwich, que em 1971 foi calculado a partir de relógio atômico, que aí mudou, que agora é o TC, mas é o mesmo paralelo zero, que é esse aí que vocês podem ver onde eu estou com os pés. Estou em Londres, né? Então lá tem a linha seguindo. Repare que essa linha branca aqui, que segue o meridiano zero. Pronto, então vamos prosseguindo, né? Pronto, terminamos de falar de território. Agora vamos falar do mar. O mar, gente, é regulamentado pela Convenção de Montego Bay, como eles pronunciam, na Jamaica. É uma convenção que foi promovida pela ONU em 1982. O Brasil ratificou essa convenção em 1988 e ela também é regulamentada. Aliás, o mar territorial brasileiro é regulamentado pela Lei 8617/1993. Então, o Brasil aceita essa Convenção das Nações Unidas sobre o mar.
Nas águas interiores, a soberania do Estado é ilimitada, ou seja, não há direito de passagem rápida e inocente de qualquer navio, somente se o Estado autorizar. No caso do Brasil, pessoal, o próprio Estado brasileiro autoriza a navegação internacional no Rio Amazonas até Manaus e no Rio São Francisco até em Penedo, Alagoas. São Francisco também tem navegação internacional, mas só até Penedo. E, nesse caso, existe o direito de passagem rápida e inocente nessas áreas, mas em outras não. Só navios ou barcos do próprio país é que podem trafegar em águas interiores. Mas no mar territorial, e o que seria o mar territorial? Seria uma faixa de 12 milhas náuticas ou 22 quilômetros. Essa aí é milha náutica, viu? Não é aquela milha comum, não. Que tem contagem da linha de base, né? Que é a maré baixa. Vocês que adoram passar as férias e que nesse momento estão sentindo saudade de passar as férias na praia, inclusive a gente só vê os alunos postando, né, as fotos, estão doidinho para voltar, e o que é compreensível é que essas 12 milhas ou 22 quilômetros e alguma coisa é contado a partir da linha da maré baixa, ou seja, quando o mar está lá longe, né? O mar está lá longe. E ela pertence ao estado costeiro. Porém, a soberania não é absoluta. A soberania é relativa porque qualquer navio, até navio de guerra, tem direito de passagem rápida e inocente que não seja para ataque, tá? O Estado ele não pode impedir o direito de passagem rápida e inocente em relação ao seu mar territorial. Como é que seria isso? Pronto, passagem rápida e inocente é aquela só para trafegar, sem ser para realizar algum ataque. Agora, submarino tem uma coisa interessante que é o seguinte: o submarino, gente, se o submarino ele passar submerso, de todo jeito é considerado em posição de ataque. Então, se o submarino de um país for passar no mar territorial de outro, ele deve emergir, que é sair para fora e desfraldar a bandeira. Senão ele fica sujeito ao ataque, porque sempre que ele estiver submerso é considerado posição de ataque. Ele só pode passar submerso no mar territorial do seu país de origem. Tá? E uma coisa bem interessante é que pouquíssimos países têm submarinos. O Brasil tem, né, alguns, acho que uns cinco ou seis, a maioria a diesel e elétrico, e tem um nuclear que está sendo feito, mas acho que ele está parado. O nuclear não é que ele tem armas nucleares, que o nosso país não tem, vocês sabem que por força da Constituição Federal de 1988. O nuclear é a propulsão dele que é nuclear. Certo? Ou seja, o motor dele é que funciona com energia nuclear. Na verdade, é elétrico. É um submarino elétrico. O negócio é que o que gera a eletricidade é a energia nuclear. A origem histórica do mar territorial é para a defesa do território, né? Até o século XVIII, esse mar territorial equivaleria a 3 milhas, que seria o alcance máximo de um tiro de canhão na época. Então, na medida que a artilharia vai se aperfeiçoando, eles vão ampliando o mar territorial. Claro, hoje em dia tem canhões que, há muito tempo, aliás, tem canhões que alcançam mais do que 22 quilômetros, né? Na Primeira Guerra, eles já tinham canhões que alcançavam tranquilamente 40, 50 quilômetros. Canhões não, obuses, né? Porque o canhão é diferente do obus. Quem já serviu às Forças Armadas ou é militar sabe do que eu estou falando. Então, hoje em dia, vai a essa limitação das 12 milhas, tá? Porque isso foi convencionado, não é porque tem, não, por que 12? Porque foi uma convenção que foi feita que escolheu isso. Vamos dizer assim, para ser bem redundante, se convencionou na convenção o limite de 12 milhas. Mas, assim, a ampliação, ela foi se dando na medida que a artilharia foi sendo aperfeiçoada, porque justamente a ideia do mar territorial é que
seja um mar que pertença ao estado costeiro. Zona contígua é uma faixa até 12 milhas do litoral. No caso do nosso país, é uma faixa intermediária de 12 milhas entre o mar territorial e a zona econômica exclusiva propriamente dita, no qual o estado costeiro fiscaliza. O estado costeiro ele pode fiscalizar a zona contígua e exercer o seu poder de polícia e disciplinar o tráfego marítimo naquela área. Não esqueçam, pessoal, que mais de 90% do comércio internacional ele ocorre através dos navios. Então, os navios são extremamente importantes para, o comércio internacional, essa circulação marítima, né? A zona econômica exclusiva, por sua vez, tem a livre circulação, mais a exploração do estado costeiro, a exploração exclusiva do estado costeiro. Essa zona econômica exclusiva, a grosso modo, ela corresponde ao que a gente chama de plataforma continental, que é aquela parte dos oceanos mais próximas dos continentes e que tem maior riqueza em recursos naturais, como peixes, algas, pesca em geral, mariscos, moluscos, crustáceos, etc. E também dos recursos minerais, né? Os recursos minerais, como o petróleo. O pré-sal brasileiro, por exemplo, ele fica basicamente dentro dessa zona econômica exclusiva. Uma parte até se destaca, porque às vezes a plataforma continental pode exceder a zona econômica exclusiva. E aí o país pode, no Tribunal do Mar, existe um tribunal que decide questões de direito do mar, se eu não me engano, ele funciona em Haia. Pode pedir a extensão da zona econômica exclusiva. Mas aí o tribunal tem que decidir. No caso do Brasil, acho que já saiu essa decisão permitindo por conta da questão do pré-sal. A circulação ali é livre, só que somente o estado costeiro pode explorar. E vai até 188 milhas do mar territorial, por isso é que a gente tem as famosas 200 milhas, que tem muita gente que confunde e diz que o mar territorial tem 200 milhas. Não, o mar territorial mesmo só são 12. Vai até 200 milhas com a zona econômica exclusiva e pode até estender um pouquinho se a plataforma continental for estendida um pouco mais do que isso, tá? E áreas estreitas, como é que fica? Por exemplo, no Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido, ou no Estreito de Gibraltar, entre a Espanha e o Marrocos, né, entre a Europa e a... Aí existe divisão equidistante ou conforme tratado. Ou seja, ou eles dividem meio a meio ou fazem tratado. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns mapas, inclusive do Brasil, tá? No alto mar, predomina o princípio da liberdade dos mares, tanto para a pesca quanto para a navegação. No alto mar é liberada a navegação e a pesca. Porém, a pesca no alto mar, pessoal, ela não é muito abundante. Acho que talvez alguns de vocês saibam disso. Por quê? Porque o alto mar, fora dessa zona econômica exclusiva, é muito profundo, você às vezes ali tem quilômetros de profundidades e poucas espécies predominam em alto mar mesmo, né? Elas ficam geralmente mais próximas dos continentes na plataforma continental porque tem mais abundância de comida. Então, pesca em alto mar não é tão farta e por isso que muita gente, acho que você já ouviu falar disso, morreram à deriva em navios, e não tinha nem o que pescar. A navegação é totalmente livre no alto mar. Porém, existem restrições dessas liberdades, porque todos os estados, eles devem reprimir, através da Convenção de Montego Bay, o tráfico de drogas, que ocorre, obviamente, bastante em alto mar, e a pirataria também. Pirataria, infelizmente, existe, não é como aqueles piratas dos filmes, mas ainda ocorre bastante, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Em relação aos crimes que são cometidos no alto mar, como é que ficaria a questão da punição? A Convenção de Montego Bay estabelece que a competência para punir os crimes que ocorrerem em alto mar, já que não pertence à soberania de nenhum Estado, é da bandeira do Estado que capturou, por exemplo, piratas, ou que capturou os traficantes, né?
que que transportam drogas nessa região do alto mar. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa e comentar mais alguma coisa sobre isso. Nos estreitos geralmente são os naturais, tá? A passagem é garantida por convenção, como o Estreito de Gibraltar, que fica entre, como eu falei, entre a Europa e a África, Magalhães, que fica entre o Chile e a Argentina, e Dardanelos, que fica entre Turquia e Grécia. Os estados costeiros, porém, podem restringir passagem em tempos de guerra. Os canais, geralmente, são os artificiais, com exceção do Canal da Mancha. Aliás, não sei porque chama Canal da Mancha. Era para ser Estreito da Mancha. Acho que é só uma questão de tradição, porque ele é natural. Os canais, a gente tem Suez, Panamá e Kiel. Suez fica na África, né, entre o mar Mediterrâneo. Fica no Egito, entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. Foi construído pela França e pelo Reino Unido. O Canal do Panamá, ele fica no Panamá, né? Foi construído pelos Estados Unidos, mas atualmente é administrado pelo Panamá. O Canal de Kiel fica entre a Alemanha e a Dinamarca. Existe o pagamento de taxas e a liberdade de trânsito em tempo de paz. Essas taxas, inclusive, são muito altas, né? Não é baratinho, não. Panamá mesmo, boa parte da receita do Estado panamenho vem do recebimento dessas taxas. Gente, eu vou agora mostrar para vocês os mapas aqui, para a gente comentar. Pronto, tem um mapa aqui que eu peguei da Wikipédia. A Wikipédia, lembrando, ela não é uma fonte muito confiável, mas eu achei esse mapa muito didático e interessante para vocês. A gente tem que ter cuidado com as informações que a gente usa da Wikipédia, né? Porque qualquer pessoa pode editar e às vezes tem muita besteira. Então, reparem aqui. O mar territorial conta dessa linha de base, que é a linha da maré baixa, né? Onde a gente vê lá longe. Vocês que gostam de praia sabem melhor do que eu, que eu não gosto de praia, né? Eu adoro a praia, minha esposa. Vocês terem ideia, eu fiquei uns 3 anos sem ir para a praia. E minha esposa vai mais ou menos 6 meses. Vai com a família dela, né? Leva a minha filha. Aí, esse ano, 2020, ela conseguiu me convencer. Ela disse, não, vamos, não sei o quê, né? Eu pago. Aí eu digo, pronto, aí eu vou. Sim, pessoal, mas como eu estava dizendo aqui, o mar territorial é essa faixinha de 12 milhas, né, contada a partir dessa linha de base. Depois tem a zona contígua, que são mais 12 milhas. E aí você tem a zona econômica exclusiva, que se estende até 200 milhas, já contando a do mar territorial e da zona contígua. A plataforma continental, ela pode passar um pouquinho da zona econômica exclusiva, como passa em determinadas áreas do Brasil, só que aí o Estado ele pode solicitar ao Tribunal do Mar a sua extensão. E, após isso, vem as águas internacionais. Aqui a gente vai ver um gráfico em recorte, né? Aí, lembrando, mar territorial, aquelas 12 milhas, que equivalem exatamente a 22,2 quilômetros, porque uma milha náutica é igual a 1,1 quilômetro 852 metros. Então, aqui, reparem, você tem, novamente, o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva, que pode chegar até 370 quilômetros e 400 metros, e a plataforma continental. Depois da plataforma continental, você tem um talude, que é uma ladeira, que chega até a planície abissal, onde você tem quilômetros de profundidades, tá? Pronto, esse mapa aqui eu peguei da Marinha, que é uma fonte muito mais confiável. Aquele outro foi de um artigo científico, né? Esse mapa da Marinha, vocês podem ver tanto a zona econômica exclusiva, o mar territorial e a zona contígua do Brasil. Essa área é chamada Amazônia Azul. Cada naviozinho desse que vocês estão vendo, onde eu passo na bolinha, é um grupamento naval que o nosso país tem. E essas divisões dos estados aqui, que tem uma parte amarelo, tem uma parte verde, vermelho, azul, isso aqui é justamente a área de abrangência de cada agrupamento naval desses aqui. Então, por exemplo, essa faixa azulzinha clara, onde eu estou passando a bolinha junto ao mar, é o mar territorial.
A outra faixa um pouquinho mais escura é a zona contígua. E essa faixa de azul marinho, onde eu estou passando a linha agora, é a zona econômica exclusiva do Brasil, tá? Reparem que ao redor das ilhas, como Fernando Noronha, eu estou passando a bolinha agora, conta tudo de novo, tá? Aqui é o arquipélago de São Pedro e São Paulo e a ilha Trindade e Martim Vaz. Aí conta de tudo novamente, conta o mar territorial, conta a zona econômica exclusiva e conta a zona contígua também, tá? Ah, essa parte aqui azul, escura, onde eu estou passando a bolinha agora, principalmente no sul do país e aqui na região do norte, é a área que o Brasil pleiteia junto ao Tribunal do Mar para a extensão da plataforma continental. Essa área aqui, parte do pré-sal, está aqui, tá? Claro, a maior parte está nessa faixa que é a zona econômica exclusiva, porém se estende até aqui, que é o petróleo do pré-sal. Então, para que outro estado não venha e coloque, por exemplo, plataforma de petróleo aqui para explorar, então o Brasil está pleiteando a extensão da sua plataforma, da sua zona econômica exclusiva para a plataforma continental. Sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, perguntem no áudio, porque eu não estou vendo o chat agora, ou algum colega leia, por favor. Eu não tô, só estou conseguindo ver o mapa quando eu estou nessa posição, né? Pronto. Sim, aí voltando ao mapa. No mapa aqui, por exemplo, as áreas estreitas, é onde eu estou passando a bolinha, aqui é o Gibraltar. Dardanelos fica aqui. O Canal da Mancha, onde eu estou passando a bolinha. O Canal de Suez, por sua vez, é aqui, onde eu estou passando a bolinha, no Egito, e Panamá fica aqui. Pronto. Em relação à pirataria... Oi, pode perguntar. Desculpa, é que eu estava sem microfone. A respeito daquela questão, o senhor falou, né, que o Brasil ele pleiteia junto ao Tribunal do Mar a expansão daquela área, né, marítima. Vamos Há quanto voltar. tempo Da zona econômica exclusiva, essa parte aqui onde eu estou passando a bolinha agora. isso? Há quanto tempo vem essa discussão, professor? E como é que está assim? Como é que está o trâmite dessa discussão? Eu vou até conferir agora como é que tá. Porque realmente era para eu ter conferido. Vamos ver aqui. Se já saiu alguma coisa. Se é possível. Uhum. Inclusive, tem uma nota técnica do Senado aqui sobre isso. Vamos ver de quando foi. Plataforma continental, tal. Desde 2002. Tem um artigo de 2013. Logo, essa discussão ela vem se arrastando há muito tempo, no caso, professor. Exatamente. Eu não sou um grande conhecedor de direito do mar. Tinha um monitor meu, que inclusive ele está fazendo mestrado na Finlândia agora, um monitor aqui da SES, né, do curso de RI. Ele adora direito do mar, ele sabe mais direito do mar do que eu. E realmente isso é um ponto da disciplina. Uhum. Reparem que esse artigo científico foi feito, inclusive, por um professor aqui de Recife, Alexandre Pereira, o Brasil já pedia isso já há bastante tempo. Eu vou depois dar uma olhadinha, porque aqui não tem informando diretamente. Eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu informo a vocês depois. Perfeito, professor. Obrigado, viu? Uhum. Agora eu fiquei curioso também.
International Sea Code. Pronto, esse aqui é o site do Tribunal Internacional para Direito do Mar. Ele funciona em Hamburgo. Aqui tem os casos. Vamos ver se tem o do Brasil. Se tem. Não, tá aqui não. Depois eu vou pesquisar e qualquer coisa eu informo a vocês. Mas ele não funciona. Cadê? Hamburgo. Pronto, voltando. Depois eu vou informar a vocês. Essa questão sobre o pleito do Brasil de extensão, né? Sim, gente, a última coisa que eu gostaria de falar aqui em relação à questão do mar é a pirataria. Pirataria ainda ocorre, principalmente nessa área aqui do Chifre da África, na região da Somália, e principalmente nessa área aqui do sul da China até a Indonésia, passando pelas Filipinas. Tem muita pirataria aqui. Essa pirataria, ela não é como era na época dos filmes dos Piratas do Caribe, que vocês gostam, etc. Não, o que é que eles fazem? Eles sequestram, eles entram no navio com lanchas, sequestram o navio ele vale milhões, por exemplo, eles pedem, o navio ele vale 50, 100 milhões de dólares, fora a carga dele, que também pode chegar a isso ou até mais, e aí eles mantêm a tripulação do navio como refém e pedem valores também milionários, né? 1, 2, 5, até 10 milhões de dólares, a gente tem visto que o pessoal tem pedido como resgate. Então, seria hoje uma mistura de resgate com extorsão. Outra coisa, tem um filme muito bom sobre isso, que é o filme Capitão Phillips, que é com aquele Tom Hanks, que aborda como é que esses piratas modernos eles atuam. Né? Eles usam armamento pesado, metralhadoras, fuzis de assalto, e eles usam lanchas rápidas, sobem do navio, fazem tripulação de refém. Está diminuindo, né? Principalmente a OTAN, nessa área aqui do Chifre da África, a OTAN tem patrulhado. Nos mares da China, tem bastante, porque é uma área de movimentação intensa de carga, né, internacional. Então, vamos lá. Pronto, gente, eu vou pesquisar. Na próxima aula, vocês me lembram que eu vou pesquisar essa questão de direito do mar melhor. Como é que ficou essa questão do pleito do Brasil. Agora, eu vou falar sobre domínio público internacional, que seriam as regiões polares. Em relação às regiões polares, que seria o Polo Norte e o Polo Sul, a princípio também são consideradas áreas sob domínio internacional, né? O Polo Norte, na verdade, ele é um alto mar, por enquanto coberto de gelo, né? Está em fase de descongelamento, como vocês sabem, e funciona como corredor aéreo alternativo. Como assim? Por exemplo, se um avião quer ir dos Estados Unidos para a China, sai mais próximo você dar a volta por cima do globo, isto é, se vocês acreditam que o mundo é redondo, como eu, né, do que simplesmente dar a volta ao mundo, né? Então você vai por cima, você pega, usa como atalho o Polo Norte. Princípio da contiguidade, aquisição de ilhas contíguas ao território costeiro dos países do Ártico, setores, né? No meio da calota polar do Polo Norte existem algumas ilhas. Essas ilhas pertencem aos estados costeiros mais próximos. Por exemplo, vamos ver aqui o mapa. Novamente o mapa. Mostrando aqui. Mas é bom era para ter colocado aqui um mapa. Cadê? Vamos lá. Um mapa mostrando a calota. A gente acha.
Pronto. Tem algumas ilhas que chegam perto aqui do grau zero. Por exemplo, essas ilhas em verde aqui, como é mais próximo do litoral do Canadá, são do Canadá. Essa ilha azul aqui, se eu não me engano, é Svalbard, esse arquipélago, pertence à Noruega, porque mais próximo é a Noruega, questão da contiguidade. Essas ilhas aqui, em amarelo, pertencem à Rússia, porque o litoral mais próximo é o russo. Aí, pessoal, essa área, a maior parte é gelada, tá? A maior parte do ano você não diferencia o que é ilha e o que não é ilha. Inclusive, vamos ver aqui. Pronto, perfeito. Pronto, esse mapinha que a gente está vendo é como o Polo Norte é visto de cima. Repare, por exemplo, aqui você tem a China e abaixo da China a Rússia. E aqui, desse outro lado, onde está a mãozinha do mouse, aí você tem o Canadá e abaixo os Estados Unidos. Repare que a viagem entre o Canadá e os Estados Unidos fica mais perto, passando pelo Polo Norte, do que dando a volta ao redor do mundo. Pronto, esse outro mapa aqui que vocês podem ver é mostrando a calota de gelo, o quanto ela ocupa aqui, onde eu estou passando o mouse. Isso em relação ao Polo Norte, né? Antártida. Eu não sei se vocês sabem disso, o termo Antártida ou Antártica os dois termos são corretos, tá? Não tem um mais certo ou mais errado que o outro. Antártida ou Antártica significa o contrário do Ártico, porque como o mundo é redondo, viu, gente? Obviamente, o Polo Sul é o contrário do Polo Norte, né, do mundo. A Antártida ou Antártica, como vocês quiserem, ela é um continente, ela não é uma região de mar, como acontece com o Polo Norte, no qual tem algumas ilhas somente, não, é um continente gelado. Nenhum estado soberano, ele tem território na Antártida, por enquanto, porém reivindicam. Existe um tratado que, vamos dizer assim, ele suspendeu as reivindicações territoriais, e ele estabelece somente que aquele continente, os países podem estabelecer bases para pesquisa científica. Inclusive, o Brasil tem, desde a década de 1980, uma base lá, que há alguns anos atrás ela pegou fogo, mas já foi reconstruída, tá? Então, tem vários países que reivindicam e vários utilizam diversas teorias para fundamentar a sua reivindicação. Por exemplo, tem a teoria dos setores, que cada país receberia uma parcela da Antártida correspondente à projeção do seu litoral. É como se traçasse uma linha do seu litoral até o continente gelado. O Chile reivindica isso, a Austrália, a África do Sul, o México e o Paquistão. Eles reivindicam a parcela da Antártida que corresponde à projeção do seu litoral. Da descoberta defendida pelo Reino Unido e Noruega, ou seja, inclusive foram os primeiros estados, obviamente, que chegaram na Antártida, né? Então eles reivindicam a descoberta, né? Ou seja, a Antártida de quem descobriu. Professor, Oi. essas reivindicações são direcionadas a quem? A que tribunal? Não é direcionado a tribunal. Os estados eles têm uma assembleia, existe um tratado que, inclusive, ele postergou esse direito, né? Mas cada estado fundamenta a sua reivindicação de acordo com a teoria que o estado achar mais interessante. Mas não é um tribunal, entendeu? É um tratado que é assinado e ratificado por vários estados do mundo. Inclusive, alguns estados que fazem parte desse tratado, que é um tratado de exploração antártica, que é o Tratado de Washington, de 1959.
Alguns estados nem reivindicam diretamente territórios, mas reivindicam a possibilidade de exploração, como é o caso do Brasil. Do Entendi, professor. controle, entendeu? Do controle do litoral antártico, e quem controlar o litoral fica com o direito ao interior, definida pelos Estados Unidos, e dá continuidade da massa geológica à Argentina, por ser continuidade da sua massa geológica. A Argentina reivindica 1 milhão de quilômetros quadrados na Antártida e coloca isso já como território oficial argentino, né? Mas não é continuidade da massa geológica, porque a Argentina está na placa da América do Sul e a Antártida tem outra placa que não é a nossa placa da América do Sul. Então, esse Tratado de Washington de 1959, ele estabeleceu um regime de não militarização da Antártida sem renúncia à pretensão territorial dos aderentes. A abertura para a pesquisa científica e preservação dos recursos biológicos, e o Brasil aderiu em 1975. A ideia é o seguinte: os estados vão fazer pesquisas científicas naquela região e depois que esse período pesquisar e que foi prorrogado, ele vai, cada estado vai receber a parcela ou o direito de explorar determinadas áreas de acordo com o nível de pesquisas que desenvolveu. Pronto, eu quero mostrar para vocês essa questão da Antártida, né, das reivindicações da Antártica, inclusive a gente tem mapas sobre isso. Pronto, nesse mapa aqui da USP, que vocês podem ver, inclusive algumas reivindicações se sobrepõem, né? Por exemplo, a da Argentina é essa que está em verde. A do Reino Unido em vermelho, que se sobrepõe à Argentina. A do Chile, que também se sobrepõe a essas outras aqui, eles tá nessa aqui em verde. Tem uma parte que não é reivindicada, a parte aqui da Nova Zelândia, a da Austrália em amarelo, Noruega roxo, e tem outro mapinha aqui da SES, certo, acho que é o nosso, acho que foi aquele aluno que eu estava falando que fez, cadê? No repositório, vamos ver, acho que foi César. Ah, não, foi feito aqui. Pronto, foi o pessoal que fez. Aí entenderam, pessoal, mas ainda foi, esse tratado ele foi renovado e por enquanto ainda não existe partilha. E o Brasil, ele não reivindica território, o Brasil reivindica o direito de explorar os recursos minerais e naturais da Antártida. Quem reivindica território, Argentina, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, esses reivindicam. O Brasil tem essa base lá desde os anos 80. E pronto, mais alguma pergunta sobre a Antártida? Vamos agora, para encerrar o assunto, falar do espaço aéreo. No espaço aéreo, a soberania é plena do Estado, sem direito à passagem rápida e inocente. Não há direito à passagem rápida e inocente no espaço aéreo, né? Porque só pode sobrevoar o território de um país avião que seja de estado conveniado, senão fica sujeito ao abate. Acho que vocês já ouviram falar disso. A navegação aérea, civil ou militar, é livre somente no alto mar, Polo Norte e no continente Antártico. Aí sim, pode fazer navegação aérea livre, né? Nas outras áreas, só pode sobrevoar avião de estado que seja conveniado. Inclusive, por isso que os aviões têm que ter aquela bandeira, né? Porque indica o país que é registrado. Os aviões e os navios também, né? Todos eles têm que ter uma bandeira porque indica o lugar de registro.
Então, as convenções de Chicago, elas estabelecem as normas de navegação civil aérea internacional. Cada aeronave, assim como navio, possui uma nacionalidade por matrícula e registro que é definido pela bandeira. Não sei se vocês já notaram, todo avião tem que ter uma bandeira. Obviamente que essa bandeira do avião é pintada, às vezes eles pintam, geralmente eles pintam ou no bico do avião ou na cauda, né, do avião. Mas indica ali o lugar de registro e aquilo tem implicações no direito de sobrevoo, porque, como eu estava falando aqui, um avião de um país só pode sobrevoar um país que seja devidamente conveniado, que ele tenha liberdade para isso. E, nesse sentido, a gente entra no regime das 5 liberdades, que são liberdades ligadas ao direito de sobrevoo. Primeiro, a gente tem as liberdades técnicas, que seria o direito de sobrevoo, ou seja, sobrevoar o território daquele país que é conveniado. Aí, lembrando, para estabelecer essas liberdades, cada estado tem que fazer um convênio com o outro, tá? Segundo, escala técnica. Obviamente, quem faz a primeira, quem celebra o convênio de primeira liberdade, celebra de segunda também. Porque não tem sentido você permitir o sobrevoo e não permitir a escala técnica. Se o avião tiver problema, vai para onde? Eu só me lembro de Dominguinhos, né? Dominguinhos, o final de Dominguinhos não gostava de viajar de avião. Que ele dizia o seguinte: se o avião der um problema, a gente para no acostamento. Não tem acostamento para parar, né? Apesar disso, a gente não pode esquecer que é muito mais provável sofrer um acidente de automóvel. E acho que todo mundo aqui já bateu o carro em algum momento, já teve algum carro que já bateu, nem que seja uma coisa leve, do que avião, né? E a gente tem também as liberdades comerciais, que seria a terceira, a quarta e a quinta. A terceira é o desembarque de passageiros e mercadorias do país de origem da aeronave. A quarta, por sua vez, é o embarque de passageiros e mercadorias de país da aeronave. E a quinta liberdade seria o embarque e desembarque de passageiros e mercadorias destinados a outros países da OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Como é que seria essa quinta liberdade? Por exemplo, imaginem uma linha, existe, que é uma linha aérea que seria São Paulo, Santiago do Chile, via Assunção, no Paraguai. Então, como o Brasil, o Chile e o Paraguai têm até a quinta liberdade, no Paraguai, em Assunção, pode embarcar gente tanto para voltar para o Brasil quanto ir para o Chile. Porque, a princípio, reparem, a linha, o início é no Brasil e o término da linha aérea é no Chile, mas faz uma escala em Santiago. Essa escala, como os países têm até a quinta liberdade, pode pegar passageiros e mercadorias ali para levar, seja para o Brasil, seja para o Chile. Como eu disse, pessoal, o nível de liberdades varia conforme as relações diplomáticas entre os países. Por exemplo, Brasil e Marrocos só tem até a terceira e quarta liberdade. Ou seja, não pode pegar, no caso do Brasil e Marrocos, não pode pegar passageiros para levar a um terceiro país. Já o Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Portugal, Brasil e Paraguai, Brasil e Chile, aí vai até a quinta liberdade. Também tem outra linha que acho que é São Paulo, Santiago do Chile e Via Lima, no Peru. Que aí também pode ser feito esse mesmo esquema. Voltamos aos mapas. Voltamos aos mapas. Gente, alguma questão sobre... Vitor, a gente tem aluno de RI que acredita em terra plana. Se tiver, eu vou puxar. Se for meu, eu vou puxar a orelha. Espero que seja do primeiro. Tem, mas é do primeiro período, né? Porque se for fora, aí tá certo, que ainda não me pegaram, não, porque se me pegar, eu puxo a orelha. Lembrando que em RI, pode dizer, olha, professor Emerson disse que se você conhecer quem é esse terraplanista da vida, né, você pode dizer, olha, professor Emerson, quando for, direito internacional público, eles vêm no terceiro período, né, porque para eles é mais importante do que para vocês, vamos dizer assim. Vocês vêm no final e eles vêm no começo do curso, porque para o curso deles interessa mais direito internacional público do que esse.
Inclusive, no curso de RI é cheio de mapas, né? Eles colocam para enfeitar, isso aí não existe. Diz, não, quem acredita em terra plana não devia estar nem fazendo o curso de RI. A minha filha de 4 anos já acredita que o mundo é redondo, porque ano passado eu estava no México é, ano passado eu estava no México e eu liguei para ela para a gente falar online e tal, e ela notou o seguinte: não diga que direito é ruim, não. O curso de RI nosso é muito bom, sim, é um dos melhores cursos que se tem. Mas o curso de direito nosso não é ruim, não. Também não vamos esculhambar, não. Quem acredita que a Terra é plana devia fazer curso com o Olavo de Carvalho, né, que só tem a quarta série, que só fez curso de astrólogo e acha que é grande coisa. Olha, se o Olavo de Carvalho fosse tão bom quanto ele diz, ele tinha um PhD feito por uma grande universidade americana, já que ele disse que o problema do Brasil é marxismo cultural, tudo bem. Vamos dizer que fosse, cadê, gente, que ele tem um PhD em ciência política pela Universidade de Harvard? Cadê que ele tem um PhD em ciência política pela Universidade de Cornell, onde ensinou Hannah Arendt, né, lá no interior do estado de Nova York? Cadê? Ele fica lá nos Estados Unidos caçando urso. Vocês terem ideia. Caçando urso e vendendo livros brasileiros e vendendo curso. E fazendo vaquinha, exatamente. Exatamente, Vitor. O problema dele é esse aí. Sim, gente, mas vamos ver aqui, agora que a gente terminou o ponto 9, vamos ver o que, é que a gente ia fazer. Tem alguma pergunta sobre esse ponto geográfico? Pronto, semana que vem eu vou deixar uma enquete para vocês escolherem os assuntos que vão cair na prova. Em relação à prova de vocês, eu posso fazer, a gente pode combinar depois, mas a gente pode fazer. A gente não vai ter problema de carga horária. Eu posso deixar tanto para a semana, a primeira semana de junho, quanto para a segunda. Aí depois a gente combina, tá? E sim, outra coisa, deixa eu olhar, eu estou compartilhando, não. Aham, tem alguma coisa para a gente ver aqui. Não sei se foi Stephanie que tinha pedido para eu falar um pouco sobre a questão do exercício da pandemia, né, das questões. Não sei se ela estava falando, não foi? Stephanie está aí ainda, não? Tô, professor. Pronto. Você queria que eu comentasse algumas questões do exercício da China, foi? Isso, Pronto, eu vou comentar aqui rapidinho, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? certo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou para ele. Pronto, esse exercício da China, gente, ele se venceu agora, já não pode fazer mais, né? Esse eu fiz com base num vídeo que eu mesmo elaborei e vocês estão visualizando agora. A primeira questão é que são elementos essenciais da responsabilidade internacional segundo a RESEC, exceto o nexo de causalidade, né? Para a RESEC são 3 elementos: o ato ilícito, a imputabilidade e a ocorrência de um dano material e imaterial, mas ele não coloca o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, alguns autores colocam como elemento da responsabilidade, né? Outros não, porque diz que é um pressuposto, né, que liga o ato ilícito ao dano. Mas os 3 requisitos essenciais seriam aqueles, os 3, né? Ato ilícito, de acordo com o direito internacional, a imputabilidade, a capacidade de responder e a ocorrência de um dano ou material ou um dano imaterial. A segunda questão, que seria essa aqui, peraí, deixa eu estar visualizando ruim aqui. São formas de responsabilidade internacional apontadas pelo professor Emerson Assis, exceto subjetiva ou objetiva, seria a opção correta, porque ela pode ser direta ou indireta, por comissão, que seria o ato intencional ou omissão,
Convencional ou delituosa seria correto, porque convencional é aquela que decorre de um tratado contrato, delituosa é aquela que decorre da violação de um tratado normativo. Outra questão, são aspectos da natureza jurídica da responsabilidade internacional apontado pelo professor Emerson de Assis, exceto a delitual, porque ela pode ser a subjetiva, que é a teoria da culpa, a objetiva, a teoria do risco, a integral, que é a absoluta. A integral, gente, ela segue também a teoria do risco, né? Só que ela é absoluta, ela não admite excludente, que seria naquele caso do dano quando é causado por objeto nuclear ou espacial. Então, não existe essa delitual. Então, aí seria a resposta incorreta. Ocorreu aqui. Outra questão. São exemplos de animais exóticos consumidos no Brasil mencionados pelo professor Emerson de Assis, exceto, obviamente, morcego, né? Que no Brasil consome preá, consome o tatu e consome a tanajura. Inclusive, eu acredito que alguns de vocês consomem alguns desses, né? Principalmente a tanajura. O pessoal aqui do Agreste gosta bastante. Não sei se algum de vocês gosta de preá, de tatu. Então, no Brasil não se consome morcego. Cadê? Quem é o comedor de tanajura aí? Eita. Já comi, professor. Já, né? Muito bom. Aqui, tem gente que gosta. Com Todo farinha. com farinha e coca bem gelada, aí já tem a receita. Gilmar aqui. Pessoal, o que eu quis falar com isso é que toda cultura tem sempre alguns alimentos que outros consideram exóticos, viu? Então, isso não tem, é um pouco até o preconceito que a gente usa, né? Quando a gente fala, não, porque os chineses só comem porcaria, cachorro, não sei o quê. Pronto, eu fiz intercâmbio com uma colega coreana. Aí teve um dia que ela chegou, e a gente estava falando sobre comida, ela disse assim, eu já comi cachorro. Aí todo mundo da sala, gente, virou e olhou para ela. Aí ela, como asiática, ela começou a rir assim, ficou vermelha, na medida que não é possível, a asiática ficou vermelha, e disse, não, eu tô brincando, é o pessoal do sítio que come. Mas, assim, foi impressionante que todo mundo da turma, e tinha, no meio da turma tinha franceses, tinha uns 4, 5 franceses, tinha uns 4, 5 brasileiros, uma turma de umas 15 pessoas fazendo intercâmbio lá em Nova York. Tinha umas russas gigantescas. Ela, russa é uma mulher gigante e bonita, é muito interessante elas. Ô, professor, eu tenho uma Oi, dúvida, professor. oi. Essa questão cultural do povo, do pessoal asiático, Uhum. ingerir, tipo, como o senhor falou aí, vamos dizer, cachorro, comidas que são diferentes demais para a nossa cultura daqui, se deve em relação a quê, professor? O senhor sabe me explicar? Isso é uma coisa que tem a ver com a própria cultura do local, né? Do mesmo jeito que a nossa cultura também tem as suas particularidades, tem a ver com a formação do povo, daquele local, sabe? Não tem, assim, bem uma resposta fechada, né? Mas não tem por que dizer isso. Mas esse consumo, pessoal, hoje ele é mais esporádico, viu? Inclusive, eu conheço várias pessoas que moraram na China, inclusive alunos e professores da SES, e eles dizem, não, o chinês, o que é que o chinês come? O chinês come muita carne de porco e carne de aves. E eles gostam muito de soja, de sopa, de macarrãozinho. Esse negócio de essas comidas exóticas é mais assim, uma feira, entendeu? Alguma coisa assim, bem localizada. Não é uma coisa. Pronto, é feito. Eu fui no México ano passado e o pessoal come chapolim. Chapolim é um grilinho pequeno. Eu comi, gente. Eu comi o grilinho, o chapolim. Inclusive, trouxe até para aqui, para o Brasil, o chapolim. Ele parece camarão. O problema é que ele tem um cheiro de gaveta. Sabe aquele cheiro de gaveta, que é uma coisa que fica na gaveta há muito tempo? Mas o gosto é muito parecido com camarão. Eu comprei aos índios lá no México. O que é nojento, teve um dia que eu jantei, sério, teve um dia no México que eu jantei grilo. Que foi o seguinte, eu tinha andado muito, tinha comprado a uns índios lá numa praça que eles estavam vendendo. E também uma coisa assim, você não chega, eu pensava que você chegava no mercado, numa conveniência, que lá na Cidade do México tem muitas, e você achava os grilos, né? Não, você só acha ou em lugar turístico ou os índios vendendo em feirinha de artesanato, né? E aí eu fui comigo. Eu sou indígena também, né?
Aí eu, não, vou comer aqui dos parentes, né? Vou comprar aqui aos parentes. Aí comprei, e nesse dia eu cheguei, eu tinha andado muito. Aí eu cheguei à noite no hotel, à noite assim, perto de anoitecer, né? Eu digo, eu não vou sair mais não. Aí fiquei comendo chapolim. Tinha uma coca e fiquei com... Tem que agradar os parentes, exatamente, sabe? Que negócio é esse? Você já me chamam de índio branco, né? Porque eu sou caboclo, eu sou meio português e meio indígena, né? Eu já sou um índio branco. E não comer o que os parentes fazem, né? A comida lá no México. Pronto, o que é indígena que os mexicanos usam muito é a tequila e o mezcal. Aí, de fato, aí eles. E aquelas tortilhas feitas de milho, né? Mas o que é comida mexicana normal? Arroz, purê de feijão, né? Acompanhado por alguma coisa de carne, muita pimenta. Eles não comem chapolim todo dia. Mas voltando aqui, pessoal. São. Oi, pode Professor, perguntar. rapidinho, só em relação à pergunta que Vitor fez. Assim, no Nordeste, eu acho que está relacionado realmente à cultura, assim, por exemplo, buchada, Buchada. ceremonial, essas coisas, relacionadas à questão cultural, tipo, por exemplo, da pobreza, né, que não podia comer a carne que era mais É. cara, e terminava por ter que comer as partes interiores do animal e tal, aí terminou virando cultura, e acho que basicamente é isso que acontece em outros países também, né? Também, mas a gente tem que ter olhado, por exemplo, tem a questão do mito que a feijoada foi criada por escravos. Não, gente, a feijoada, que justamente era o que sobrava. Não, a feijoada vem de um prato típico português, que foi adaptada, claro, os escravos podem ter adaptado para o que tinha disponível, mas aquele cozido é tipicamente português, entendeu? Alguns casos realmente houve devido a essa questão da falta de comida. Por exemplo, tem um prato da região dos meus ancestrais brancos que chama tripas à moda do Porto, que seria uma mistura de arroz, feijão, é um cozido, né, que eles fazem. Ali ocorreu, esse eu sei a origem específica. Na época dos grandes descobrimentos, eles deixavam a carne, eles faziam a carne assada e tipo charque para levar nos navios e o que sobrava era a tripa. Então, eles faziam aquele cozido com tripa, que é as tripas à moda do Porto, que leva um bocado de coisa. Parece um pouco até uma feijoada. Mas realmente pode ter esse aspecto, sim, em alguns lugares, de não ter o alimento disponível, e outros simplesmente uma questão que foi pegando através do costume. Pronto, na região, por exemplo, minha mãe é de Penedo, Alagoas, no Rio São Francisco. Na região dela, eles comem jacaré. Já meu pai é do São Francisco, aqui de Pernambuco, e eles não comem jacaré. A gente tem jacaré lá no Rio, mas ninguém come jacaré, não. Na terra da minha mãe, Ave Maria. O pessoal lá é até um prato típico e muito caro da cidade. Você vai no restaurante e tem jacaré. Aí na terra de meu pai, não, ninguém come isso aqui, não. E reparem, são duas regiões do Rio São Francisco, são 300 quilômetros uma da outra, né? Mas na minha região não come jacaré. A gente come os peixes que tem no rio e tal, mas jacaré, e nem tartaruga, assim, na região da minha mãe come tartaruga, na minha não. Na minha tem tartaruga, mas ninguém come, não. Sim, pessoal, mas prosseguindo aqui, são excludentes da responsabilidade internacional apontados pelo professor Emerson de Assis, exceto, né, aí tem a questão do caso fortuito, porque consentimento do Estado, legítima defesa e força maior são. Na verdade, o caso fortuito está junto da força maior, porque essa força maior tanto é usado para os casos em que seja da natureza quanto seja da força humana. Outra questão. São marcos da cronologia da pandemia do coronavírus, Covid-19, exceto outubro de 2019, que os primeiros casos foram registrados a partir de novembro. O resto está correto, né? Dezembro de 2009, investigação e confirmação do novo vírus. 31 de dezembro, notificação do governo chinês à OMS. 11 de março, a OMS declarou oficialmente a pandemia do coronavírus. Vamos partir para outra questão. Segundo o professor Emerson de Assis, são argumentos que os chineses poderiam usar em sua defesa, casos demandados em um tribunal pela pandemia do coronavírus, Covid-19, exceto. Não existe. Não existe norma internacional proibindo o consumo de animais exóticos.
Essa seria a questão que vocês deveriam ter assinalado. Que realmente não existe um prazo específico para investigação, eles poderiam falar isso, eles notificaram a OMS assim que tiveram provas, e principalmente, inclusive Malzuoli, Malzuoli ele fez um artigo muito bom sobre o tema também, tem alguns pontos que ele diferencia dos meus. Ele acha que a China descumpriu o regulamento sanitário internacional, mas ele também acha que o principal argumento que os chineses podem usar é a questão da força maior. Por quê, gente? A ocorrência de uma pandemia já era previsível, porém não sabia quando ela iria ocorrer. Do mesmo jeito que futuramente pode ocorrer outra pandemia depois que essa passar também. Né? Mas você não sabe exatamente quando pode ocorrer. Toda a área no mundo que tem forte degradação ambiental, inclusive o Brasil e a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, no final do ano passado, fez um seminário simulando o surgimento de uma pandemia no Brasil, a partir do Brasil. Poderia ocorrer. Então, por exemplo, a pandemia de AIDS surgiu na África, a última pandemia do HN1 surgiu no México, e essa atual na China. A China é uma área também de alto risco devido à população enorme e à degradação ambiental. No Brasil, talvez não surja, porque a principal área do nosso país que tem risco de surgimento de pandemias é a Amazônia e a população é muito pequena e esparsa. E talvez por isso é que não ocorra, assim, ainda não ocorreu uma pandemia vindo a partir do Brasil. Assinale, prosseguindo aqui, assinale a alternativa, tinha outra questão dominante, tá certo, assinale a alternativa correta quanto à natureza jurídica dominante da responsabilidade internacional apontada pelo professor Emerson de Assis. É subjetiva, segue a teoria da culpa. E aí vocês reparem a diferença para o direito interno, porque no direito interno, gente, o Estado, ele responde em regra objetivamente, né? No âmbito internacional, ele só responde em regra subjetivamente. Aquele vídeo que eu até fiz o meu, baseado nele, que o pessoal estava falando que a China era culpada, ele pressupunha a teoria do risco, não cabe teoria do risco ali, porque eles comparam a situação da pandemia com o caso de Chernobyl. No caso de Chernobyl, a responsabilidade ali é objetiva e integral, então é totalmente diferente. Outra questão, quanto ao foro competente mais adequado para discutir a responsabilidade internacional da China pela pandemia do coronavírus, Covid-19, de acordo com o professor Emerson de Assis, assinale a alternativa correta. Seria a Corte Internacional de Justiça, CIJ, em Haia. Esse é o tribunal competente para discutir essa questão. Inclusive, Malzuoli também menciona isso, né, se for entrar com ação, mas, francamente, eu duvido muito que isso ocorra. Por que duvido? Tanto por essa questão de força maior, agora o que pode haver é uma pressão, e francamente eu acho que o próprio governo chinês vai fazer isso, até porque eles querem mostrar liderança, etc., de, por exemplo, criar um fundo de recuperação mundial. Mas reparem que isso interessa aos chineses também. Os próprios chineses têm interesse, por exemplo, de usar essa situação até para projetar o seu poder e ficar um passo à frente dos Estados Unidos na questão da liderança econômica e também política mundial. Agora, dizer que eles criaram isso intencionalmente é outra história. E esse é o problema. Não há evidência, por enquanto, disso. O vírus do coronavírus hoje a gente sabe que é um vírus natural. A gente não sabe se ele vazou do mercado, como é mais provável, ou do laboratório. Se vazou do laboratório, aí realmente a China teria a questão da negligência, né? Mas se foi do mercado, força maior. Na visão do professor Emerson de Assis, a China só seria internacionalmente responsável pela pandemia do coronavírus nas seguintes circunstâncias, exceto, né? Exceto o governo chinês não tivesse notificado a OMS. Então, se o vírus fosse criado, espalhado proporcionalmente pelo Estado chinês, a responsabilidade fosse integral, houve a desobediência específica, porque eles notificaram aqui. Né? Então, foi por isso. Bem, gente, o que mais vocês têm de dúvidas? A turma de vocês está bem adiantada.
No próximo encontro que a gente tiver ao vivo, a gente já fecha a data da prova e já fecha os assuntos. Tá certo? Mas aí, a princípio, a gente pode pensar primeira ou segunda semana de junho. A turma de vocês, graças a Deus, é uma turma participativa. Eu não tenho dor de cabeça com a turma de vocês. Agradeço, inclusive, por isso. Né? Turma é feito gente. Cada uma tem uma personalidade diferente. Né? E a de vocês, graças a Deus, é uma turma boa, participa. Obrigado pelo apoio, obrigado pela participação. De todos e de todas. Pois não, pode falar, Professor? Ingrid. O senhor pode repetir aquela parte dos limites estreitos do Brasil, por favor? Acho que foi do Dos Brasil que o senhor estreitos? citou. Não, o Brasil não tem estreitos. Eu falei de Gibraltar e de Dardanelos. O Brasil não tem estreitos. O Brasil é aberto para o oceano, né? Não, então acho que foi outra coisa, não confundi. Pronto, dá uma olhadinha, porque aí eu posso falar isso agora. Dá uma revisada aí. Ou qualquer coisa, Certo. se você não lembrar agora, você pode mandar um e-mail ainda hoje para mim, que eu Pronto, lhe eu mando. respondo. Não, eu mando, Tá tá certo? certo. Que eu lhe Obrigada. respondo. Nada. Tchau, gente. Então, pessoal, é isso. Bom dia para vocês. Até a próxima. Semana que vem eu vou passar, que é o nosso dia de planejamento, a semana de planejamento. Eu vou passar para vocês o vídeo do ponto 10. Semana que vem, não. Faz o exercício, né? Que eu vou deixar do ponto 10. Até mais, gente. Tchau, tchau. Por nada. Tchau, tchau. Podem saindo. Podem colocar na presença.